porque o capital não se organiza só à custa da moeda, e sabemos disso. O capital se organiza de forma extremamente sutil, e sabemos disso. Então, eu estou aí com um discurso, que me desculpem, viu, vocês que outrora fizeram, antes de mim, fizeram um discurso de chamamento para essa categoria, mas eu não vejo como. Meu desalento é muito grande. E eu falo do lugar onde eu milito, que é um hospital, onde as pessoas hoje se atropelam, porque a gente sabe que o capitalismo fez isso com as pessoas. Nós hoje sequer conseguimos colocar dentro de uma sala uma meia dúzia de pessoas para conversar sobre, por exemplo, eleições municipais. As pessoas não querem conversar mais sobre isso, mas querem dizer que eu estou ali porque eu estou interessado nesse movimento, que eu estou levando algum nesse movimento, porque eu faço parte de um grupo que defende essa ou aquela posição. Então, olha, companheiros, eu quero, nessa minha singela fala, deixar essa mensagem um pouco incerta, de que nós estamos com muito desejo, com muita vontade, mas, a meu ver, isso não passa de um desejo. Ione, por gentileza. Bem, gente, eu fiquei hesitando ali se falava ou não. Mas a fala do Gilberto me deu ânimo para falar. É que, às vezes, eu também fico assim, Gilberto, né, pensando até que ponto esses discursos, toda a nossa fala aqui vai levar a alguma coisa, né? Mas, por outro lado, eu falo, se a gente também não começar, nós vamos parar. E nós já estamos caminhando de uma forma meio desorganizada. Eu acho que nós precisamos nos reencontrar nessa caminhada, né? Eu fico pensando isso. E o que fazer para nos reencontrar e continuar nessa caminhada? Eu estava lembrando aqui que o ano passado... ano passado, a última greve? Ano retrasado? Passado? 2007. Na última greve, a gente elegeu 3 pontos importantes, né, para a nossa pauta de reivindicação interna. O primeiro ponto era a questão do processo eleitoral na universidade. O outro ponto era a questão da carreira e o outro era a questão do plano de saúde suplementar. Eram esses 3 pontos. Quem estava no comando de greve, eu ia falar comitê de greve, no comando de greve, lembra disso, né? Quem estava lá, nós participamos de várias discussões, e esses 3 pontos ficaram pautados como os mais importantes para a nossa discussão, para a nossa atividade aqui. Passou a greve e a gente não fez com que essas discussões avançassem, né? Do ponto de vista do plano de saúde, foi implantado um percentual, um valor para cada um, que tinha já a CASU, né? E aí a gente não avançou nessas discussões. Durante a greve foram várias propostas, nós não conseguimos fazê-las ter prosseguimento. Ah, tá joia. O Guilherme está dizendo aqui que, a pedido da Renata, que é a nossa representante no Conselho Universitário, foi aprovada uma comissão que vai rediscutir, né, essa questão do saúde suplementar. Tá, então, só um minutinho. Depois, então, as pessoas fazem a intervenção correta, só para eu não perder o meu raciocínio aqui, tá? Então, isso era fundamental naquele momento e até hoje a gente não retomou a discussão de maneira mais aprofundada. A outra questão, né, é a questão do processo eleitoral na universidade. Bom, eu sou representante na congregação da Odonto,
né? O André é membro do Conselho Departamental, e lá no Odonto a gente faz o possível para que todas as pessoas saibam o que está sendo discutido na congregação, no Conselho Departamental. A gente sempre se reúne na hora do almoço, pega sugestões, traz as propostas, discute. É um processo assim, bem interessante, né? Mas, infelizmente, a gente, além de mim e do André, nós só tínhamos mais uma companheira aqui no seminário, né? Eu acho que a gente precisa reforçar a questão da participação. E aí, na congregação, foi tirada uma comissão para discutir este processo eleitoral na unidade, porque esta discussão vai ser pautada no Conselho Universitário. Eu estive no sindicato, né, apresentei para a diretoria do sindicato essa minha preocupação e tal. Na Escola de Engenharia já foi realizado um seminário para discutir a questão do voto paritário, e aí nós ficamos, o Irani falou agora que vai ser feita uma campanha e tal, nós vamos pensar formas de fazer um debate. Na Odonto a gente está propondo um debate entre docentes, técnicos e estudantes, porque uma coisa que eu tenho ouvido muito em alguns setores na universidade é que docentes e alguns técnicos acham que nós temos que ter, e aí usam o termo de forma errada, né? De que nós podemos fazer paridade entre docente e técnico, mas com o estudante tem que ter um peso menor, porque ele é passageiro aqui, então isso não é paridade, né? Então o termo está sendo usado de forma errônea. Então, pois é, mas é uma discussão que nós precisamos fazer. Por outro lado, quando a gente fala em paridade, o que nós estamos entendendo de fato isso? O que é um voto universal? Né? Eu acho que nós precisamos ter isso claro. E eu acho que se a gente só ficar nessa que nós não vamos discutir, isso não leva a nada, a gente também perde esse bonde da história, como a gente já vem deixando algumas coisas importantes acontecerem sem tomar, de fato, as rédeas da discussão. E outra coisa que tem me preocupado muito na universidade é essa questão do reúne. E a gente fala tanto reúne, mas o que é esse reúne? Né? Quais são as leis hoje, quais são as diretrizes nacionais colocadas para a educação? Então, a gente fala de reúne, a gente fala de cotas, a gente fala de bônus, a gente fala de ProUni e tantas outras coisas, e a gente, de fato, não sabe o que elas significam, quais são os impactos de tudo isso na nossa vida universitária. Né? Na Odonto está sendo discutido a possibilidade de o curso de odontologia acontecer em 2 turnos. Né? Hoje o curso acontece em horário diurno, as pessoas têm aula pela manhã e à tarde. Quer dizer, sendo em 2 turnos, terá uma turma pela manhã, uma turma à tarde. Isso está sendo discutido ainda, não foi fechada a proposta. Mas nós já sabemos que, para o próximo vestibular, a Odonto terá um número maior de candidatos, de vagas. Né? Então, quer dizer, se a gente tem isso, nós ampliamos o número de alunos, mas e aí? Amplia o número de técnico administrativo? A biblioteca vai passar a funcionar até um horário mais tarde, com mais bibliotecários? Né? Como que fica a questão da limpeza? Como que fica a questão da segurança? Então, são coisas que nós temos que discutir. Né? Material e tudo mais. Então, assim, o Reúne hoje é uma ampliação de prédios. Né? Quem trabalha nessa região aqui da Banco do Brasil, ali perto do Banco do Brasil, perto da reitoria, está vendo a dificuldade que está de estacionar, haja vista o volume de carros, de gente mais circulando aqui no campus. Isso é um problema que a gente tem que discutir também, a segurança no campus. Né? E é uma coisa séria. O ano passado, também, durante a greve, várias vezes os nossos colegas da segurança colocavam essa preocupação. Então, acho que coisas para discutir nós temos. Agora, há uma emergência nessas discussões, né, Gilberto? E eu acho que nós precisamos pautar tudo isso. Infelizmente, a gente não consegue, até hoje, não conseguiu até hoje, encher os auditórios para discussões de formação política ou para essas temáticas todas que nós estamos levantando. Acho que a gente precisa pensar, né? Não sei, discutir. Hoje eu estava conversando com o Guilherme na hora do almoço, assim, para a próxima semana, e fazer alguma discussão mais interna na Odonto, mais interna em outras unidades. A gente precisa, de alguma forma, ampliar a discussão. O que não dá é para a gente só ficar lamentando diante do microfone, como o Irani e outros tantos falaram aqui, e as coisas passarem, e a gente depois só registrar, né, quando a gente fizer 20 anos de sindifes,
Nós tivemos o Reúne e não participamos. Nós tivemos não sei o quê e não participamos. Eu acho que nós precisamos, de fato, arregaçar as mangas e fazer o que for possível, né? É isso. Obrigado, Ione. E só para concluir, o Guilherme tinha lembrado da participação dos sindicatos, né, num passado, nos conselhos de educação, né, estadual e municipal. Eu acho que isso é fundamental, né? E de saúde também. Sim. Sim, em vários fóruns, né? Eu gostaria só de dizer assim, eu participo do movimento negro, isso não é novidade para a maioria aqui presente, e está sendo constituído um fórum mineiro das entidades, né, do movimento, e que vem trabalhando a questão da diversidade étnico-racial. E na penúltima reunião, a última foi ontem, eu não pude participar, porque estava aqui, eu tomei a liberdade de dizer que o Sindifes também gostaria de participar, né, desse fórum, e imediatamente me dirigi à diretoria do sindicato, comuniquei isso. Por quê, né, dessa minha ousadia, vamos dizer assim? É porque nas reuniões, né, acontecidas anteriormente, havia representantes das escolas municipais, das escolas estaduais, do movimento social, e até então não havia a presença de nenhum sindicato, né? E eu achei importante essa participação, porque nós somos um sindicato de trabalhadores em educação. Isso é fundamental para a gente, né? E nós precisamos ampliar essa discussão da questão étnico-racial na universidade. Nós já levamos uma rasteira nessa discussão, quando foi para o Conselho Universitário, a discussão de cotas, né? E foi aprovado bônus, e, na realidade, são coisas muito distintas, e que muitas vezes a gente não entende o alcance delas, né? E que a gente precisa ampliar essa discussão também aqui dentro. Então, comunicando também formalmente aqui para os participantes do seminário, essa presença do Sindifes nesse fórum, pelo menos na organização desse fórum. Obrigada. Obrigado, eu te agradeço, Ione. Gente, os trabalhos nossos, a nossa programação estava até 17 horas. São 10 para as 5. A gente tem novos inscritos, a gente fez uma primeira rodada, né, de inscrição, mais alguns colegas solicitaram inscrição, e a gente está com prazo, que vai ter um evento hoje aqui às 18 horas. Então, o pessoal falou que a gente tem um prazo limite de sair daqui 5h30 estourando, né? Para eles poderem estar organizando o local aqui para o evento às 18 horas. Então, tem 3 novos inscritos aqui, né? E eu queria saber se a gente pode definir quem vai se inscrever mesmo, para a gente ser esses 3, né? Para a gente estar finalizando. Né? Porque se a gente continuar com o período de inscrição aberta, a gente vai extrapolar às 5h30. Aí a gente está com esse horário limitado às 5h30. Pois não. Pô, só um minutinho. A Mirtes pediu para esclarecer essa questão da comissão que foi criada no Conselho Universitário, né? Por favor, Mirtes. E o Guilherme depois quer dar um aviso. Em relação a isso também, Guilherme? Não? É porque o Guilherme falou que foi tirada uma comissão no Conselho Universitário para rediscutir o plano de saúde subsidiado pelo governo, mas não foi isso, não. Foi tirado no Conselho Universitário uma comissão para discutir como tirar subsídio da instituição para auxiliar esse plano, pelo menos a parte da categoria que não tem condição de ter o plano. Porque a tabela, nós todos sabemos que é uma tabela de custo alto, que aqueles que não tinham condição de ter plano de saúde continuam sem plano de saúde. Então, essa comissão que foi tirada foi para discutir isso. Inclusive, está sendo discutido agora a participação dos docentes no plano, o IFES, que os docentes não estavam contemplados. Agora já está discutindo essa parte, e provavelmente logo eles poderão fazer adesão ao plano. Obrigada. Esse é o recado, Guilherme, rapidinho, e aí a gente vai passar para as 3 últimas falações, que são a Cleia, o Helder e a Lúcia. Tá, o meu recado é o seguinte, que eu estava vendo aqui embaixo, eu vi um cartaz, né, se eu não me engano, sobre o marxismo, que o João Antônio da Face
vai estar fazendo, seria importante o sindicato entrar em contato, colocar no site para quem quiser participar, vai ser à noite, né? Entendeu? E depois vai ter um desdobramento na face também, a respeito da história da União Soviética, os acertos, os erros e tudo. Eu acho que se isso for difundido na universidade, quem for participar só acumula mais informação. Isso a gente vai pegar lá e... Isso aí o sindicato pode negociar, isso aí, né? Ok, obrigado pela sugestão, Guilherme. Então, Cleia, depois Helder. Boa tarde. Bom, eu não quero repetir o que foi falado aqui, mas eu acho que a formação sindical, ela vem e deveria vir desde quando a pessoa se candidata ou se propõe a candidatar a qualquer movimento dentro da ordem da instituição e fora da instituição. E aí eu começo a falar na questão do movimento interno dentro da universidade, né, que o movimento interno ele teve uma decadência muito forte de 95 para cá. E a tendência, a gente tenta mobilizar, tenta fazer o máximo possível, mas parecem que hoje as pessoas não sentem necessidade de estar participando, simplesmente querem achar as coisas prontas e alguém para dar as notícias. Dentro do hospital, por que eu falo do hospital? Porque eu estou lá. Dentro do próprio hospital das clínicas, nós, servidores de lá, nós não somos unidos. Não somos. Por quê? Nós, servidores, é um denunciando e comendo a carne do outro. Porque lá ninguém pode crescer. Então, assim, eu estou dando esse exemplo aqui, que é a realidade nossa. Que é a realidade nossa. É um ambiente de fofoca. E a gente precisa de acabar com isso. Não só no hospital, na universidade inteira. Na universidade inteira. E o que é que mais contribuiu para a queda do movimento dentro da universidade? Foi justamente as assembleias, né? As assembleias que aonde só existiam divergências, um denunciando o outro. E aí, quando tem uma assembleia, tem alguma coisa para estar chamando servidores, o que é que eles fazem? Não, eu não vou, porque lá é só briga. E hoje, quem que mobiliza? É a classe dos trabalhadores ativos? Não é, não. Não é, não. Hoje, quem estão imobilizados para estar nas assembleias é a classe dos aposentados. E eu parabenizo eles por isso. Enquanto poderia ser a maioria dos ativos. E aí, sim, a formação sindical tem que baixar. Bater em cada porta da universidade, dos órgãos da universidade, para poder realmente dizer, não, nós necessitamos de vocês. Nós necessitamos de vocês. Né? Porque a contribuição... Hoje, quem precisa, todos nós precisamos, mas é importante acabar com esse conflito. Acabar com esse conflito, acabar com tendências. Acho que a gente tem que trabalhar visando apenas o que é bom para o movimento, o que é ruim. Faz de conta que não existe. Mesmo guardado dentro do coração da gente, a gente tem que fazer de conta que não existe. Deixa para lá, porque as divergências... Hoje eu estou aqui, amanhã eu não estou. Aí, nossa, Clélia era maravilhosa, mas lá por trás, quantas coisas ruins. Né? Essa é a realidade. E aí eu quero colocar que quantas vezes eu coloquei no movimento sindical a questão do SAST lá no Hospital das Clínicas, que agora, graças a Deus, está melhorando. Vai ter um seminário nacional de qualidade de vida. O sindicato tem que estar inserido nisso aí. Tanto é que a Chica vai estar lá representando o sindicato, mas eu acho que o sindicato tem que divulgar, a massa tem que estar lá para dizer qual que é a qualidade de vida, a humanização que nós temos dentro da instituição. Né? A gente tem feito várias pesquisas sobre isso e a gente vê que não é a realidade, que é muito bonito falar, mas dentro da realidade nós não temos uma formação, inclusive, para falar de humanização. Nós necessitamos de uma ouvidoria. Cadê? É uma formação sindical. O sindicato tem que estar forçando a universidade a implantar imediatamente a ouvidoria. Tem que implantar. Tanto é que no hospital existe no papel. Nós temos aqui a questão da insalubridade, pesa-me falar isso aqui. No seminário anterior do sindicato, eu falei, o sindicato tem que estar inserido nas políticas internas dos trabalhadores. O trabalhador entra para trabalhar no hospital, todo mundo sabe que é insalubre, principalmente aqueles que estão na área de enfermagem, área médica, e que deveria ser uma coisa automática. Aí se abre o processo, tem trabalhador lá que tem 5 anos, pediu exoneração e não recebeu insalubridade. E não recebe.
Tá? Então, o que é que acontece? Tudo nessa universidade está virando exercício anterior. Isso tem que estar o sindicato inserido e cobrando da universidade. Tem que estar cobrando, porque virou moda. O dinheiro do trabalhador está virando exercício anterior. Uma outra coisa também. Nós estamos lá hoje com 33 aposentadorias de abril até agora. O índice de exoneração é violento. É violento. O sindicato tem que estar inserido na política de exoneração. Está procurando saber quantas são as exonerações por unidade. Por que essas pessoas estão sendo exoneradas? Chamar essas pessoas para saber qual foi a causa da exoneração. E, muitas vezes, no hospital, eu sei, foi chefia. Chefia que não concedeu o médico, liberar o médico fazer o mestrado e o doutorado. Chefia que não liberou o servidor para poder fazer uma especialização. E aí ele é obrigado. Chefia que força o trabalhador a trabalhar doente. Chefia que corta o ponto da UFMG, a pessoa atrasou 15 minutos, chegou para a pessoa e falou, não, você não assina, você está dispensado do serviço hoje, porque você atrasou 15 minutos. Quer dizer, a própria chefia não conhece o regime jurídico único. Isso é uma inserção também sindical. Isso é inserção sindical, porque eles entram dentro da instituição e, para entrar dentro da instituição, tem que conhecer, sim, o regime jurídico único e a política pública a ser aplicada dentro da instituição. Então, são muitas coisas que a gente tem que estar discutindo e que não é uma vez nem não. Tem que estar inserida sempre, sempre, sempre. Né? Seria um grupo de trabalho constante do sindicato. Eu vejo também que nós fizemos Dia do Trabalhador, e foi muito bem divulgado no Hospital das Clínicas, um evento, nós pagamos R$240 por um grupo de teatro, né, empresarial, fazer teatro. Sabe quantas pessoas tinha? 10 pessoas. E foi super divulgado no hospital. Quer dizer, o próprio servidor não tem vontade de participar. O próprio servidor não tem vontade de participar. Então, a mobilização não é só, né, de forma, como foi colocado aqui, não. É difícil mobilizar, é difícil, o trabalhador não quer, ninguém vai pegar ele no laço. Né? E aí tem a questão da dupla jornada, que o sindicato tem que bater forte. A pessoa sai do serviço, trabalha doente, porque tem que ir para trabalhar como trabalhador escravo. Ele passa a ser um escravo da instituição e o sindicato nada fez por isso até hoje. Ele sai do 8º andar da pediatria e vai para o bloco. Do bloco ele vai para outro hospital. E aí, cadê a vida humana? Eu posso confiar num trabalhador desse se eu chegar a internar? Não posso. Trabalhador que presta serviço 24 horas vai cuidar de mim? É meio complicado. Então, são essas reflexões que eu acho que a gente tem que estar fazendo aqui. Não é um muro de lamentação, mas eu acho que é a inserção do sindicato nesse ponto de vista. Lá no andar, no 7º leste, nós temos uma chefia da UFMG. Já não existe ninguém mais da UFMG no andar, porque ela pune, e os trabalhadores da Fundep, que está quase, né, um quadro imenso, está sendo punido por essa chefia, e ninguém toma providência. Ninguém toma providência. E muitas vezes já coloquei isso para o sindicato. Né, nós temos questões dentro do pronto atendimento, tá, de pessoas que estão sofrendo de depressão, de pessoas que estão aposentando novas. Por quê? Precisa da inserção do sindicato, precisa de denunciar. E o sindicato, ele não tem que ter medo de administração central e nem tem medo do governo, não. Porque, para mim, sindicato é oposição, é isso tudo. Só isso. Só lembrando que o sindicato somos nós. E aí a organização interna do hospital também tem que se posicionar, né? Porque Pois é. Então, eu acho que não é uma via de mão dupla. O sindicato vai, mas as pessoas também têm que ter essa posição. Pois é, mas então tem que ser denunciado pelas pessoas que estão lá. Bom, falar rapidamente algumas considerações. A diretoria de sindicato ela precisa ser demandada. A universidade é muito grande, as unidades são grandes, são separadas, ou são lá em Montes Claros. E a gente tem demandado aqui, desde a gestão anterior, a gente tem buscado lá. Nós tivemos um caso, são 2 casos que o sindicato já está acompanhando,
por cobrança, oficiado, manda documentação, manda ofício, e eles estão lá. Um é o que está no jornal aí, né, o cara de Monsanto ali atrás, que foi vítima de perseguição arbitrária. O outro caso é caso que a gente está denunciando e vai insistir e quer tentar colocar no jornalzinho para sair a questão de assédio moral. Agora, é importante o pessoal ficar sabendo. Eu concordo com o Egler, fez uma fala aqui interessante, que o servidor chega lá e não tem atendimento nenhum onde ele trabalha. Essa é a realidade. Agora, é preciso que os casos específicos sejam, pelo menos, formalizados, encaminha por escrito um bilhete lá para o sindicato, para a gente saber onde é que está o problema, para tentar resolver. Um outro caso também que eu acho que merece ser ressaltado, foi o Guilherme falou aqui, ele falou muito bem, né, que o pessoal está todo mundo no desespero, ninguém tem tempo mais, você vai conversar, lá é um problema, mostrar um problema. Conversar não é um problema. A gente que põe a cara para bater sofre. Tá? Nós temos aqui gente de Montes Claros que está aqui e que sabe o problema que a gente enfrenta lá. Então, se você vai para o enfrentamento, você sofre, o colega para de conversar com você, porque lá o pessoal gosta de quem faz festinha, quem corre lista e recolhe dinheiro para fazer um churrasquinho de todo mundo no fim de semana. Isso aí tá. Mas quem põe a cara para bater e denuncia e vai discutir regime jurídico único, até os colegas param de conversar, porque, de repente, o diretor não agrada muito dele, então eu vou ficar mal. E paro de conversar com ele, porque, né, vai ficar mal visto me ver conversando com o fulano ali. Tá? A colega nossa que está lá atrás, não entrou no jogo, continuou conversando comigo, foi perseguida. Está lá sendo perseguida. Por quê? Porque ela não entrou no esquema, continuou conversando com aquela pessoa que é indesejada. Então, existe muito de culpa nós, servidores, né? Nossa. Quando o Irani fala de fazer reflexão, a gente tem que fazer mesmo, porque nós estamos omissos. Então, esses problemas, eles têm que chegar por escrito, nominados. Ah, mas eu não posso falar o nome porque eu não tenho prova. Mas traz o problema que a gente vai tentar ver se localiza a prova. Quando a pessoa ganha 120 mil por mês ou por ano, não sei a forma que ganha, a gente precisa saber pelo menos a unidade e quem é que, qual a possibilidade que seja de quem é que estaria ganhando. Porque senão, daqui 1 ano, 2 anos, tem um cara ganhando 200 mil e nós vamos continuar sem saber onde dentro da universidade que alguém ganha 200 mil. Tá? Então tem que chegar para, olha, lá na unidade tal, tem uma pessoa que deve estar ganhando 120 mil e ele deve ser de projeto. Aí nós vamos olhar quais são os projetos para tentar descobrir. Porque senão fica difícil pegar a lanterna lá do filósofo e sair atrás de quem é o cara que está responsável por isso. É difícil. Então a gente precisa da colaboração. Irani, agradecer a visita lá que vocês fizeram em Montes Claros. A reunião foi ótima, mais de 20 pessoas presentes. Na arquitetura nós tínhamos 3, né? Tinha mais diretor de sindicato na reunião lá na arquitetura do que funcionário da arquitetura. Lá em Montes Claros, felizmente, nós conseguimos mais de 20 pessoas lá na reunião. Foi muito boa. E a gente espera que continue assim. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Lúcia, última. Bom, boa tarde a todos. Eu vou falar rápido, porque o que eu iria falar já foi contemplado aqui. Parabenizar, né, o sindicato pelo primeiro seminário da formação sindical. A gente vem sempre lutando para que nós possamos ter uma formação sindical. Eu que entrei em 93, nós não tivemos isso. Tudo que a gente aprendeu até neste momento foi nos trancos e barrancos. Foi fazendo e foi só fazendo e a gente vai aprendendo com o tempo. O segundo ponto é que relembrar a fala que o expositor Helder Molina falou sobre a ética humana. Essa ética, né, que ele falou também, o que desejo para mim, desejo para o outro. Né, que a gente resgate isso, que toda conduta que nós possamos ter um com o outro, a gente sempre pense nisso. Por quê? Porque, às vezes, você discrimina, inconscientemente, talvez, pelo fato da pessoa não atender à sua expectativa ou não estar de encontro ao que você pensa sobre aquele determinado momento, aquela determinada situação. Já errei muito.
todos nós erramos, né? Já julguei muito, todos nós julgamos, mas que nessa formação sindical, a gente pode ter consciência para a gente errar menos. Ter essa consciência de que o outro é também ser humano, que ele pode errar como você errou, e que você só recebe aquilo que você deu. Ninguém recebe aquilo que não deu. Se você receber um trato indesejado, é porque algum dia você destratou alguém em algum momento da sua vida. Então, que nós possamos pensar nisso e possamos crescer, revolucionar, igual eu falei no último congresso. Essa revolução interna, uma revolução de pessoa para pessoa e sempre respeitando. E eu estou muito preocupado com a relação humana nos nossos setores de trabalho. Essa relação humana está muito conflitiva. Para você fazer uma remoção, está muito problemático, né? E eu acho que isso a gente tem que levar ao conhecimento do sindicato, o que está acontecendo, que tipo de relação humana que está acontecendo nessa universidade. E que eu gostaria que a formação sindical não fosse somente em seminários. O seminário é um complemento dessa formação sindical. Mas a formação sindical, de fato, vai se dar quando o sindicato oferecer cursos. Chama o Molina, faz um projeto pedagógico, vão dar um curso de 1 mês, na parte da noite, por exemplo, e que tem uma grade com carga horária, com certificado, onde lá vai passar toda essa formação. O que é um debate, qual que é o poder de intervenção que você pode dar, quais os livros que você tem que buscar para você estar se capacitando. Enfim, isso também está dentro da formação sindical e ela vai fechar onde tiver um seminário, onde esse microfone aqui, tem gente que não vem no microfone e tem muita coisa para falar, importante, né, que vai contribuir, mas não veio aqui por medo, por N motivos. Eu estou aqui porque eu fiz um curso de liderança, né, fiz um curso de liderança de 6 meses, né, ainda gaguejo ainda, mas o medo de vir aqui eu já superei. Quer dizer, isso se dá nesse processo de formação. Eu vou à busca de. Então, se eu vou à busca de, eu tenho mais qualidade para estar aqui com segurança e passar o que eu penso para as pessoas e tentar contribuir com alguma coisa. Só isso. Bem, nós não temos mais inscritos. Já são 5h12. O pessoal já está acenando ali, porque tem que fechar o auditório, tem que organizar o auditório para a atividade que vai começar às 18h. Infelizmente, né, o nosso tempo já está estourado. Eu acho que a gente não só cumpriu, né, o que nos propusemos a fazer, que é o primeiro seminário de formação sindical, mas eu acho que a gente também pôde, nesses 2 dias, recuperar, né, relembrar da nossa história, que é uma história de luta, e muita luta, de muitas alegrias, muitas tristezas, muitas lágrimas, né, mas a gente tem um futuro pela frente que precisa ser construído a partir de agora. E aí nós temos várias sugestões de trabalho, de formação, né, de seminários, de organização por local de trabalho e tantas outras tarefas que nos foram colocadas nesses 2 dias. Claro, vai para a diretoria do sindicato pensar uma melhor maneira, discutir depois em assembleia com a base, ver formas de encaminhamento, mas de minha parte, que estou aqui hoje como moderadora da mesa, eu acho que valeu muito a pena. Acho que, ao comemorar 16 anos do Sindifes com uma atividade de formação, a gente, de fato, volta para um marco na nossa caminhada, que era não só lamentar, mas de construir. E eu acho que hoje a gente construiu muito, eu acho que esses 2 dias foram muito importantes, né? E a fala final da Lúcia, eu acho que fechou assim, com chave de ouro, né? Porque, de fato, nós precisamos buscar informação e formação,
mas não uma formação para competência técnica, mas uma formação humana, né? Nós precisamos respeitar as diferenças. Só assim que a gente vai conseguir, de fato, caminhar junto e trabalhar no coletivo. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Vou passar para o André para fazer as saudações finais. Obrigada. Primeiramente, eu queria agradecer imensamente a Ione por mais uma vez estar nos ajudando, né, com muita maestria, a conduzir os trabalhos. Então, muito obrigado, Ione, pela sua ajuda. Eu vou ser bem objetivo. A conjuntura é diversa, os desafios são enormes, mas foi o que o Molina colocou ontem. A gente não pode esmoecer. Temos que ser sempre combatentes. E ele colocou, sempre o bom combatente. Por mais que coloquei a conjuntura diversa, etc., etc., a gente nunca pode desistir dos nossos ideais. Então, eu queria só colocar que, para a gente sair desse estado que ontem o Souto colocou de letargia, alguns colocaram de marasmo, eu coloquei de alienação, primeiramente, a gente tem que nos unir. Nos unir. Se a gente não unificar nossas forças, unificar a união, se a gente não criar essa união, vai ficar difícil a gente sair desse status quo. Então, eu acho que fica esse compromisso da gente estar voltando a criar a unidade que um dia já teve nessa universidade, que já teve um dia que eu nem trabalhava ainda. Eu sou de trem 94, infelizmente não pude pegar aquele momento áureo que vocês contam de 84, 87, né? E quem sabe um dia a gente volta à união daqueles dias. É essa a nossa pretensão. Então, eu acho que a gente, para sair desse estado, a gente tem que realmente, como o Irani colocou muito bem na fala dele, sair do estado da hipocrisia, não quero falar outros adjetivos, e sair para a prática. Vamos nos unir, que se a gente não nos fortalecer, continuar fragmentados como estamos, a gente só vai tender a piorar a situação. Um reflexo que está claro aqui dentro da universidade, no caso específico, é que tem 4 gestões que ao longo dos anos de reitor, que as 4, né, sempre as 4 piores, as piores candidatos. E isso é consequência da nossa falta de mobilização, da nossa falta de união. A direita se fincou na direção da universidade. E nós somos corresponsáveis por isso. O nosso divisionismo, a nossa fragmentação ajudou a levar essas gestões todas que vêm aí ao longo dos últimos anos a se instalar e está aí, não fazem nada de recursos humanos. É inadmissível. Todo mundo ouve falar, o UFMG é uma das maiores universidades do Brasil, né? Mas é uma das poucas que não tem eleição para paridade. Olha que vergonha isso para nós. Isso é uma vergonha. Enchemos o peito, é a 4ª, é a 1ª, é a 2ª, não sei o quê, mas é uma das poucas que não tem voto paritário. E isso é culpa nossa, sim. Isso é culpa, porque a nossa desfragmentação, a nossa falta de união, fez com que a direita se apoderasse do estado, dessa situação toda. Então, eu só queria reforçar isso. Vamos fortalecer, vamos nos unificar, porque os desafios são os nossos. Se a gente não criar isso, essa união, a coisa vai tender a ficar pior do que já está. Né? A gente pensa que nunca pode piorar, mas pode. Mas é o que eu falei, eu sou otimista. Ainda mais quando a gente ouve um colega que falou ontem com tanta paixão, com tanta coisa. Temos que ser um combatente e acreditar nos nossos ideais e lutar por eles sempre. Por mais que seja diverso, por mais que seja um pouco de pessoas. Igual ele falou, prefiro andar com 10 pessoas de braço dado do que ficar com 1 milhão de pessoas na minha frente batendo palmas. Né? Então, a gente tem que aprender com esses ensinamentos que nos são repassados durante o coisa. E eu quero, finalmente, dar para quem fazer de todo o mérito
ao fechamento desse seminário. Eu gosto que merece, que a pessoa que mais tenha, merece fazer esse fechamento é o Irani. Eu gostaria de passar a palavra final para ele fazer esse fechamento do nosso evento. Bom, companheiros, eu sou otimista e vou conclamar o Gilberto que seja otimista. Não tem nada acabado, não tem nada morto. Nós temos que viver. E a vida, a militância política, inclusive eu tenho que falar sempre, a militância política é séria, correspondente, respeitosa, ela é um antídoto contra a depressão. Quando a gente está lutando pelos interesses da categoria, a gente está evitando a cair na depressão, porque a desesperança leva à depressão. E nós temos que ter esperança para não ter depressão e construir. Então, para encerrar esse nosso trabalho, gostaria de agradecer a todos vocês e que cada um de vocês saiam daqui e vá para as suas unidades, refletindo sobre as divergências que vocês têm com a atual direção, refletindo sobre as divergências que vocês têm com os companheiros, mas que vocês lá, cada um de vocês, onde estiver, e diga assim, eu sou o Sindif. São 16 anos de luta, são 16 anos onde tivemos, muita coisa aconteceu. Se não foi tão bom como gostaríamos, também pior seria se não existisse o Sindif, não existisse os 16 anos de luta. E nós estamos, então, comemorando muito bem também esse ano, né? Os 40 anos, repito, de 68, os 16 anos do Sindif e os 30 anos da gloriosa FASUBRA. Então, quero agradecer a todos e quero deixar registrado nesse seminário o nosso agradecimento aqui da Coordenação de Formação Sindical, a toda a diretoria do sindicato que nos deu esse apoio, em especial a diretoria administrativa e a diretoria de comunicação. E também, quer dizer, agradecer também, porque talvez é a primeira vez, né, nós tivemos a honra de participar aqui com os nossos companheiros trabalhadores, também participando desse seminário, porque é importante que nós tenhamos no sindicato trabalhadores que entendam a função deles, que eles lá também estão se conscientizando para poder ingressar no seu sindicato, para lutar por eles lá no seu sindicato, e estão contribuindo com a nossa luta. Eles não são lá meramente empregados que estão lá para ganhar um salário, não. Eles têm uma missão também, companheiros trabalhadores, muito importante. Vocês estão contribuindo com o avanço da nossa categoria. E por isso vocês são merecedores do maior respeito. Nós agradecemos muito o trabalho que fizeram. Na pessoa da companheira Leia, sem desmerecer ninguém, eu deixo aqui o agradecimento de toda a diretoria, a todos os nossos companheiros trabalhadores que tornaram possível a realização desse seminário. E, fundamentalmente, uma vez mais, a vocês. Sem vocês, ele não existiria.